Agora trago a devolutiva aos meus alunos sobre a monografia com o título de Capacitismo na Atenção à Saúde, ou como eles colocaram aqui, Capacitismo e Atenção à Saúde, do grupo H, que tem 4 componentes, da nossa turma 119, médio FPB. Então, já indo diretamente para os critérios de avaliação da monografia, quer dizer, o trabalho escrito, e já me baseando nos parâmetros que já levei em conta nas 6 devolutivas que já fiz e que registrei aqui. Então, aqui está o trabalho, aqui com o seu sumário, né, muito bem feito, começando aqui da introdução. Então, começando pelo parâmetro de estrutura e organização, que vale 20 pontos. Então, a introdução aqui na monografia apresenta de maneira clara e, assim, objetiva o problema do capacitismo na saúde e justificando a relevância do tema e também os objetivos do estudo. Então, a conexão com a disciplina nossa de diversidade étnica e cultural na medicina é bem fundamentada, criando uma introdução sólida e bem consistente. No desenvolvimento, que começa a partir daqui, com os seus subtítulos, então, essas ideias aqui, começando pelos aspectos históricos, sociais da população com deficiência, né, são depois as fases de eliminação e exclusão, né, das pessoas com deficiência, depois fase de assistência, foi uma fase assistencialista, né, de assistência que também foi de segregação, teve a fase de integração e a fase de inclusão, que é atual. Pelo menos essa é a premissa que está subjacente ao modelo interpretativo que está, digamos, mais em evidência atualmente. Então, esses itens estão. Depois, capacitismo e modelos de aplicação, explicação, a definição, dados estatísticos, depois, políticas públicas para no caso aqui em cima, políticas públicas para a inclusão da pessoa com deficiência, depois o referencial teórico, né, o modelo de Tom Shakespeare, né, e seus trabalhos sobre a deficiência, especialmente o capacitismo na medicina. Depois, estou aqui rolando a tela, aqui tem modelos de explicação da deficiência, a rede de assistência, né, a pessoa com deficiência, a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Então, depois, os desafios e obstáculos representados pelo capacitismo na prática clínica, os obstáculos existentes à prática da medicina, aqui o impacto, na verdade aqui, o impacto, né, da qualidade do atendimento e na equidade, o impacto do capacitismo na qualidade do atendimento e na equidade no sistema de saúde. Posteriormente, temos a situação problema, a análise crítica e as considerações finais, além das referências. Então, vou começar aqui esse desenvolvimento. No desenvolvimento,
as ideias estão organizadas logicamente, divididas por esses subtítulos que eu mostrei, e que ajudam a estruturar toda a argumentação. E os tópicos, tem tópicos históricos, tópicos relacionados à legislação, tópicos que são analíticos, né, estão bem delineados e permitem um fluxo coerente, né, da monografia. E a fundamentação teórica está bem integrada também ao texto. As considerações finais, que são estas daqui, as considerações finais, respondem adequadamente aos objetivos propostos, reforçando a importância do tema, reforçando a importância do capacitismo na atenção à saúde e propondo soluções práticas que buscam minimizar o capacitismo, né, no contexto da saúde. Agora vou para um tópico que é especialmente relevante aqui no desenvolvimento da monografia, que é a fundamentação teórica, que é importante quando se trata de uma monografia acadêmica. Então, a revisão que é feita é uma revisão ampla, é atualizada, é relevante e cobre as referências, como eu disse, tanto acadêmicas, teóricas e legislativas. Então, na parte de epidemiologia, né, de dados estatísticos, né, os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e principalmente as contribuições teóricas, né, do sociólogo e ativista Tom Shakespeare, além dos marcos legais brasileiros e no próprio SUS, né, a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência. Então, o referencial teórico interpretativo que foi aplicado aqui na monografia se baseia, assim, no modelo interativo de Tom Shakespeare. E esse modelo representa uma crítica ao modelo social puro, só o modelo social da deficiência. Então, esse modelo social puro busca um equilíbrio entre fatores biológicos, individuais e sociais. Então, Tom Shakespeare reconhece tanto os impactos reais que a deficiência pode ter no corpo normativo, quanto os desafios que são impostos pelas barreiras sociais e culturais. Então, esse modelo de Tom Shakespeare, conhecido como modelo interativo da deficiência, apresenta essas características que estão no texto, que é o equilíbrio entre fatores sociais e biológicos. Então, diferente do modelo social puro, que atribui todas as limitações às barreiras sociais, o modelo teórico de Shakespeare reconhece que a deficiência é resultado da interação de fatores biológicos, individuais e sociais. Então, Shakespeare critica o modelo social puro ao argumentar que o modelo social, ao ignorar os impactos reais das condições físicas ou neurológicas no corpo, é insuficiente para explicar a experiência completa da deficiência ou da pessoa com deficiência. E também no modelo de Shakespeare interativo, de Shakespeare, há uma valorização da diversidade corporal. Então, o modelo propõe que a deficiência não deve ser vista como algo a ser corrigido, mas como parte da diversidade humana, enfatizando a importância de se respeitarem as necessidades e de se respeitar a autonomia individual das pessoas com deficiência. Então, no contexto da medicina, que grande parte do seu trabalho é enfocando o capacitismo na medicina.
Então, ele critica o capacitismo na prática médica e aponta que os profissionais de saúde geralmente avaliam as pessoas ou a vida das pessoas com deficiência com base num viés normativo. Então, priorizando a correção da deficiência em vez de adaptar a sociedade a essa diversidade funcional humana. Então, ele tem uma perspectiva inclusiva e humanizada. Então, o seu modelo incentiva uma abordagem que respeite a autonomia das pessoas com deficiência e que promova políticas e práticas que eliminem barreiras sociais e estruturais. E no trabalho aqui dos nossos 4 alunos, também se exploram conceitos do modelo biopsicossocial, que integra aspectos médicos, psicológicos e sociais, principalmente no contexto da prática clínica. Então, essa abordagem reflete uma tentativa de humanizar, de contextualizar o atendimento às pessoas com deficiência, enfatizando a necessidade de considerar o bem-estar integral do paciente. E essa escolha teórica dialoga diretamente com os desafios do capacitismo na prática médica, abordando de forma bem crítica, né, essa questão problemática no contexto da prática clínica, que é o capacitismo. Então, como eu disse, as fontes são acadêmicas, são confiáveis, existe uma boa integração entre os autores e a temática. O referencial teórico de Shakespeare é destacado e isso enriquece muito a análise. Então, a interpretação do capacitismo no contexto da atenção à saúde exige um referencial teórico como esse, que permita uma análise crítica, né, das práticas, dos discursos, das estruturas que perpetuam desigualdades em relação às pessoas com deficiência. E, veja, é claro que o próprio texto da monografia salienta, eu coloquei aqui, faltou abrir aqui, abrir a página onde está a monografia que eu estou seguindo. Então, no texto, claro que se menciona o modelo social da deficiência, né, e que distingue a deficiência, que são impedimentos físicos, cognitivos, sensoriais, de incapacidade, ou seja, aqueles impedimentos que faz com que as pessoas com deficiência encarem barreiras, né, e que impedem a participação plena das pessoas com deficiência. Então, o capacitismo é entendido como fruto de uma sociedade que não se adapta às diferenças. E a própria aplicabilidade na saúde, né, importante aqui na monografia, porque por esse modelo se criticam as práticas biomédicas que veem a deficiência como algo, como disse anteriormente, a ser consertado, e propõem uma abordagem que é centrada na autonomia, na acessibilidade e na inclusão. Claro, tem outras teorias, mas o fato de ter sido mencionado, né, o referencial de Tom Shakespeare já complementa de forma bastante satisfatória aqui a lente interpretativa para lermos essa temática por meio dessa monografia. Então, também a gente poderia citar teorias críticas nos estudos sobre deficiência, né, como, por exemplo, que tem como autores-chave Leonard Davis e também Rosemary Garland Thompson. Né? Mas Tom Shakespeare realmente é forte o suficiente para promover essa lente interpretativa. Então,
No caso de Leonard Davis, é, há uma abordagem da deficiência como uma construção cultural e política, e se propõe a análise da deficiência como uma categoria de identidade, similar à categoria identitária de gênero e de raça, etnia. Então, são aspectos importantes que enquadram esse tema como assim fundamental no nosso estudo sobre a diversidade humana na saúde. Claro que tem também aspectos bioéticos, né, e de justiça social, como, por exemplo, o autor Engelhardt, que amplia também o debate, que é Tristan Engelhardt. Amplia o debate bioético, né, tradicional, incluindo a justiça distributiva, equidade e direitos das pessoas com deficiência. Bem, então, esses aspectos também foram mencionados, aspectos como a abordagem dos determinantes sociais da saúde, né, a deficiência e o capacitismo como determinante social da saúde. Então, foi bem contemplada a fundamentação teórica. E o caso clínico, que é essa situação problema, que eu vou rolar aqui a tela, que é modelo já explica da deficiência, que é a seguir. Não, já passou. É antes mesmo dessa parte que eu estava interpretando aqui, ou sintetizando, fazendo uma releitura. Bom, então, deixe-me ver. Políticas públicas, modelos explicativos da deficiência, obstáculos, barreiras. Aqui está, situação, problema. Então, os autores, né, meus 4 alunos autores dessa monografia, apresentam um caso realista e relevante aqui, que é de uma mulher que enfrenta barreiras capacitistas no seu atendimento no Sistema Único de Saúde. Então, a descrição é detalhada, né, com implicações claras para a prática médica e de impacto em relação aos pacientes. Então, aqui, essa é uma mulher que apresenta deficiência, né, e que busca um clínico generalista por causa de uma dor abdominal. E durante a consulta foram expressas várias formas de capacitismo. Então, esse caso mostra ou conecta, né, uma situação da prática clínica à própria teoria, abordando a negligência médica e propondo soluções práticas. Então, tem essa situação problema que é bastante que proporciona uma contextualização, né, da teoria e vale 20 pontos, né, e realmente foi atingido esse valor, né, do parâmetro de situação-problema. A seguir vem a análise crítica, né, como está aqui, e o trabalho, a monografia, tem a análise, né, do capacitismo de forma bem abrangente, tem interpretações críticas que consideram implicações éticas, sociais e profissionais, tem uma profundidade necessária e suficiente, há uma análise contextualizada dentro do próprio Sistema Único de Saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, com conexões entre legislação, práticas médicas e necessidades de inclusão, e o referencial teórico, que é por meio do referencial teórico que você analisa criticamente a temática. Então, o referencial teórico é bem utilizado,
principalmente nas críticas às limitações do modelo biomédico e à prática médica, que muitas vezes é capacitista. Os aspectos da forma, que é um critério que vale 10 pontos, mostra essa avaliação desse critério. Mostra que o texto é claro, é objetivo, é bem estruturado, tem uma linguagem formal, mas ao mesmo tempo acessível, é fluida, está em conformidade com as normas de formatação que nós pedimos, né, da ABNT. Não, não observei erros gramaticais que prejudicassem a compreensão. Então, é um trabalho que se destaca em todos os critérios avaliativos, com uma forte estrutura, organizado, com fundamentação teórica pautada em um modelo interpretativo, né, consistente, robusto, e a análise crítica tem tem um aprofundamento, né, é, muito bom. A situação, o problema foi bem escolhida, foi bem desenvolvida e descrita, e conecta-se também aos objetivos do estudo. Então, considero que essa monografia vale, assim, todos os critérios foram adequadamente contemplados, né? Então, todos os critérios recebem a nota cheia que é atribuída a cada um deles. Então, parabéns, assim como os demais trabalhos. É um trabalho muito bem fundamentado e mostra que realmente essa turma 119, a turma 1, 119, se dedicou e se debruçou sobre cada um desses assuntos, cada uma dessas temáticas, né? E aqui, sobretudo, nessa monografia, é que a gente não encontra, não é, lacunas, né? Nem lacunas na situação problema, nem lacunas na fundamentação teórica, que era um referencial teórico onde a gente tem observado as lacunas mais frequentes. Então, esta é uma monografia realmente que contempla todos os nossos critérios de forma bastante pertinente. Então, até a próxima devolutiva, ainda tenho 2 devolutivas das monografias dessa nossa turma de diversidade. Então, até a próxima.